a elite do Cacau ele foi muito rápido nisso, né? Quando eles chegaram muito forte, porque já vinha com um apoio muito grande do governo. É, a- essa, essa chegada desses coronéis foi muito impactante dentro da comunidade, porque eles não só roubavam as terras, mas eles chegavam do nada e falavam que era dono porque tinha um título que era dado por um governador. E então isso facilitou com que eles chegassem muito mais rápido até aqui. Marcelino, velho, a gente reconhece até que ele foi muito mais inteligente do que todos aqueles que lutavam contra eles. Eram mais de, não sei, mais de 50 praças que vinham atrás dele, que na época eram os policiais que vinham atrás deles, eram dois, três carros que chegavam sempre de Ilhéus tentando pegar Marcelino e não conseguia pegar. Por quê? Porque dentro do espaço que ele morava, ele sabia muito bem onde ele pisava. Sabia para que caminho ele ia, ele sabe conhecer as pessoas apoiavam ele. Marcelino ele foi muito mais inteligente naquela época do que todos esses que vinham de lá de fora. Por quê? Porque Marcelino ele, ele fortaleceu a comunidade, ele mostrou para a comunidade forma de não bater contra o progresso. Não é um negócio de você chegar, não, eu não quero progresso. Aquele tipo de progresso ele não queria. Aquele tipo de evolução para ele não. E isso a gente vê muito nos caciques de hoje. Esses caciques eles trazem muito isso. Ele lutou contra a não construção da ponte, ele lutou sim. Ele lutou contra os parentes que estavam perdendo seus territórios. Contra os parentes não, a favor dos parentes que estavam perdendo seus territórios dentro da comunidade. A luta dele passou por dentro de tudo isso. Ele foi um guerreiro que ele não só virou e falou que estava errado. Ele mostrou que estava errado e apontou um caminho dentro da visão dele, como que ele fazia aquilo. E então Marcelino, ele foi um linha de frente que ele estrategiava para poder organizar os parentes na hora de descer, quando eles estavam tentando construir a ponte do Rio Cururupi. Ele fazia ações para poder intimidar aquelas pessoas para sair de lá, que essa luta, na minha visão, foi uma luta assim pela defesa da natureza, pela defesa desse território, para que não deixasse de ser privado, porque é um território que é tradicional nosso, então ele pertence a gente. Eles tinham que entender isso, infelizmente não entendiam. E aí Marcelino nessa época ele lutou tudo isso. Ele fez um ele fez uma luta de pensamento, de ideal. Ele sonhava uma coisa, ele sabia que os parentes queriam aquilo e ele defendia o que os parentes colocavam e ajudavam ele a fazer. Porém, naquela época era uma época muito escondida. Aqui não tinha uma organização que facilitasse o dia a dia dele. Ele fazia a pé, de cavalo, de burro, circulava as comunidades, organizava as comunidades. Pessoas sabiam e outras pessoas não sabiam as ações que ele ia fazer, porque ele precisava quem apoiava e tinha os seus grupos de guerreiros, que foram alguns indígenas também que lutaram junto com ele. Só que Marcelino, numa época tão longa, que a gente olha assim, a gente observa que hoje ele ainda está aqui. O jeito que a gente faz foi a mesma forma que ele pensou naquela época. Ele sabia que naquela época, para poder se livrar dos fazendeiros, da chegada do cacau aqui, ele tinha que não deixar a ponte construir. E por causa daquela ponte ele deu a vida. A ponte foi uma forma que eles encontraram de facilitar a entrada em Olivença, né? A chegada até Olivença. Porque naquela época eles entravam pelo mar. Quando a maré ficava seca, os caminhões passavam. A maré enchia, ninguém mais voltava. Então só na maré seca eles podiam passar pelo Cururupi ali. E aí essa ponte iria dar acesso não só à chegada dos coronéis, mas acesso a toda essa rodovia que tem hoje lá na Olivença. A Olivença hoje é um lugar urbano justamente porque as pessoas daquela época ficaram com medo mesmo de poder participar da luta de Marcelino. Porque naquela época ele mostrou pra gente o caminho que a gente tinha como seguir, que aquilo dali era certo. Da mesma forma que alguém antes dele mostrou para ele. Com certeza deve ter tido algumas gerações que fez com que ele tivesse essa mesma visão que a gente tem hoje, como a gente tem dele hoje. Quando a gente faz a caminhada, por exemplo, que é um momento histórico do povo do Tupinambá, toda a caminhada tem coisas muito significantes para a gente.
Marcelino é sempre lembrado como aqueles que morreram há 300, há 400, 500 anos atrás.